Olá, cursistas! Eu sou a professora Marijara Gobi, sou professora de Educação Especial e este ano estou na função de gerente da Educação Especial na Secretaria Municipal da Educação. Vim até vocês por meio dessa aula, dessa videoaula, para iniciar o primeiro módulo do nosso curso online de educação especial voltado aos professores que estão atuando na sala de aula, a fim de subsidiar, de qualificar a prática pedagógica de vocês, de ampliar seus conhecimentos sobre a educação especial na perspectiva inclusiva. Então, essa nossa aula, ela vai ter como principal objetivo situar vocês dentro da política da educação especial na perspectiva inclusiva e como que ela está organizada na rede municipal de ensino de Caxias do Sul. Após essa aula, vocês terão diversos materiais de apoio para leitura, legislações e também teremos um fórum de debate que é muito importante que todos participem, pois ele vai ser uma troca, da situação, da experiência de cada um de vocês em sala de aula, junto às tutoras, que serão nossas colegas aqui da secretaria, assessoras da educação especial, para que possamos nos conhecer melhor. Mas vamos voltar lá para a nossa aula, então, inicial. Então, temos aqui o nosso primeiro slide, que é o título da aula, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, Implementação na Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. Aqui na Secretaria da Educação, nós temos o setor da educação especial, que ele funciona dentro do pedagógico, aqui no segundo andar, tá? Temos, então, eu este ano como gerente da educação especial e temos 4 assessoras pedagógicas afetas ao setor da educação especial, que é a professora Daiane Ciota, a professora Eva Márcia Borges Fernandes, a professora Franciele Rodrigues Hertz da Silva e a professora Mara Rossato. Então, nós formamos a equipe que cuida, que é responsável pela educação especial da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. Eu normalmente, quando vou falar sobre educação inclusiva, gosto muito de trazer esta frase da professora Maria Tereza Mantuan, porque ela é uma frase tão curtinha, mas que quer dizer assim tudo, na minha opinião, Porque eu vejo dessa forma, que a inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. E aqui ela não está citando uma diferença somente da deficiência. Também por esse motivo eu escolhi algumas imagens de um livro infantil que mostra as diferenças de forma muito mais ampla dentro da escola do que somente os alunos que são público da educação especial. Se vocês verem aqui nessa imagem que eu extraí do livro, nós temos a menina com deficiência, mas também nós temos o menino que tem uma raça oriental, a gente tem um menino que é um pouquinho mais gordinho, e tem a menina de cabelo comprido, tem as duas meninas lá atrás, uma de óculos. Então, toda essa diferença complementa a sala de aula, toda essa diversidade humana, E isso é um privilégio, porque somos todos diferentes e a escola é um dos espaços, dos primeiros espaços sociais do qual a criança acessa e que pode
possibilitar esse convívio com a diversidade, com a diferença e aprender o respeito, a tolerância, a empatia, valores importantíssimos dentro do processo de inclusão. Mas afinal, o que é inclusão? Também escolhi uma definição desse conceito escrita pela professora Maria Tereza, porque da mesma forma ela não fica somente voltada para o público da educação especial, que são as pessoas com deficiência, com autismo, com altas habilidades. Ela amplia esse conceito, essa visão, esse olhar. E diz assim: é nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e assim ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, para os superdotados, para todas as minorias e para a criança que é discriminada por qualquer outro motivo. Então, vocês percebam que é muito mais amplo esse conceito, e é a partir dessa perspectiva de conceito de inclusão que a Secretaria de Educação trabalha, de vermos que não é somente aquele aluno com deficiência, aquele aluno com autismo, é também aquele aluno estrangeiro, é aquele aluno que veio, né, de outro país, é aquele aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem, é aquele aluno que tem uma raça diferente da grande maioria, é aquele aluno mais magrinho, é aquele aluno com cabelo diferente, e todas as diferenças que o ser humano possa ter, que são vistas como uma minoria. Essa é uma outra imagem que eu acredito que consiga explicar de forma simples e bem visual o processo histórico da educação especial até chegar nessa perspectiva inclusiva, né? Porque sabemos, vocês devem ter escutado, estudado, né, visto de alguma forma e até vivido essa experiência de que nem sempre foi assim. Nem sempre a inclusão foi um processo, né, essa inclusão das pessoas com deficiência, aqui a gente está tratando especificamente nessa imagem com relação à educação especial, né? Estávamos todos juntos em sala de aula, todos juntos na escola, respeitando suas necessidades e suas peculiaridades, especificidades. Muitos de nós, se for se reportar à sua época de aluno no ensino primário, não lembra de ter tido, né, colegas com deficiência. A grande maioria não vai lembrar. Por quê? Porque a grande maioria não teve essa oportunidade de convivência. Porque naquele momento eles não eram atendidos e vistos como pessoas de direito a estarem estudando na mesma escola que nós. Então, é um processo longo de muita discriminação e segregação, e que aos poucos foi se buscando minimizar isso. Não estamos no ideal, mas já avançamos bastante se considerarmos tudo que essas pessoas já viveram e passaram em tempos idos, né? Então, o que a gente pode didatizar dessa figura, tá? Vamos, então, se vocês observarem aqui, nós temos uma legenda, tá? Então, os pontos redondos
aqui, esses pontinhos redondos, são as pessoas com necessidades especiais. Os pontos quadrados são as pessoas ditas normais. O círculo grande é o sistema escolar regular, são as escolas nossas, né? Regulares, o círculo grande. E o círculo pequeno é o sistema escolar especial, as escolas especiais, as classes especiais, as instituições de atendimento especiais, como a PAI, por exemplo. Tá? Então, o professor Hugo Otto Bayer fez esse esquema para tentar explicar esse processo histórico que a educação especial passou desde a exclusão até a inclusão, esse novo paradigma da inclusão, tá? Então, na fase da exclusão, aqui em cima, a imagem, ela não, a gente percebe que não insere as pessoas com necessidades especiais em nenhum tipo de instituição. Então, na fase aqui, na época em que se viveu, no tempo histórico em que se viveu essa perspectiva aqui da exclusão das pessoas com deficiência, elas não tinham um acolhimento nem sequer numa escola especial, né? Que não existia essas instituições na época e normalmente eles não tinham o direito de estar em nenhum espaço e eram excluídos de todo tipo de educação. Ficavam em casa, muitas vezes escondidos, em culturas ainda existe essa questão, né? Em algumas culturas eles ainda sofrem esse tipo de exclusão, mas na maioria não mais. Entretanto, antigamente as pessoas com deficiência elas eram deixadas à margem, sem nenhum tipo de apoio. Além do da família, às vezes as famílias abandonavam, ficavam em orfanatos ou na igreja, né, abandonados, enfim, morando na rua, várias situações, ou escondidos em casa, tá? A segunda imagem fala da separação, que foi, se pensarmos aqui em exclusão, ela foi um avanço, né? Ela teve um avanço. Por quê? Vamos então pensar em espaços para acolher essas pessoas, desde que, claro, separados dos ditos normais. Então, os alunos normais, as pessoas ditas normais, utilizavam a escola regular, os espaços da sociedade. As pessoas com deficiência, então, foram criados institutos. Então, temos lá na época de Dom Pedro I, a escola para cegos, né, do Rio de Janeiro. Então, era um instituto onde os cegos, as pessoas cegas iam para lá para estudar, aprender o braille e moravam lá, era como se fosse um internato. Então, tinha essas instituições. Nós temos também no Rio de Janeiro a escola para surdos, e assim foram se criando instituições de atendimento a essas pessoas. Na fase da integração, que se avançou mais um pouquinho, a figura mostra que as pessoas com necessidades especiais estão dentro da mesma instituição que as pessoas consideradas normais, né? Então, elas estão dentro da escola regular, mas em grupos separados. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas com deficiência até podiam acessar a mesma escola que as pessoas que não tinham deficiência, mas frequentavam classes especiais.
não era na mesma sala de aula, era a classe especial. Então, eles viviam de certa forma numa separação dentro de um mesmo espaço físico, né? Que aí a gente chama esse conceito de integração. Eles estavam integrados, mas não de toda forma. Até se vocês lembram, se alguém teve essa experiência de trabalhar numa escola onde tinha classe especial, o lanche não era no mesmo horário, o recreio era separado dos demais da escola, então tinha algumas coisas assim. A sala muitas vezes era que ficava mais afastada. E às vezes, assim, depois de muitos anos, se aquele aluno conseguisse se moldar e praticamente se transformar num quadradinho, ele era então, recebia a alta da classe especial e ia para uma turma regular. Mas ele não era respeitado por ser redondo. Ele tinha que se adaptar, se moldar e ficar igual aos normais. E por fim, né, nós temos então o nosso paradigma educacional atual, né, que é o de inclusão. Nessa figura, o que ela representa? Que todos estão no mesmo espaço, misturados, cada um com a sua característica e individualidade. Com isso, a gente pode compreender que o modelo de inclusão ele requer mais da escola do que o modelo de integração, né? Porque aqui fica mais fácil a gente poder gerenciar, enfim, né? Pois ele prevê um ensino que abrange todos na mesma turma, dentro da mesma escola, entretanto, respeitando a individualidade de cada um. Então, é nesse tempo histórico educacional que vivemos hoje. Essa imagem, eu acredito que ela sintetize também essa final aqui da perspectiva inclusiva da sala de aula, né? Uma sala de aula inclusiva, ela é assim, rostinhos de todos os tipos, pensamentos dos mais diversos possíveis, dificuldades, necessidades, todas diferentes, né? Então, é essa sala de aula que nós temos. E é com essa sala de aula que a gente se depara ano a ano, né? Planejamento a planejamento, de poder, da melhor forma possível, planejar a fim de atender esse grupo tão diverso. Como que a gente pode praticar a inclusão na escola? Primeiro ponto, respeitando a diversidade humana, sendo flexível em suas relações. Essa é a premissa. Eu preciso respeitar que somos diferentes, que temos necessidades e individualidades diferentes, né? E isso fará com que eu seja mais flexível nas minhas relações, no meu planejamento, na minha metodologia. Além disso, estudando sobre o processo de aprendizagem e de desenvolvimento humano. A gente sabe que na faculdade tivemos pouquíssimo ou quase nada de estudo acerca do desenvolvimento humano, algumas licenciaturas mais, outras menos. Mas ela é muito importante eu entender que o processo de aprendizagem, ele não é linear, ele vai depender de diversos itens que se relacionam ao desenvolvimento humano, desde a questão biológica até o contexto social do qual aquela criança vive. Então, tudo isso é influenciador do processo de aprendizagem e das dificuldades ou facilidades que esse aluno poderá ter para aprender conceitos novos e tudo mais. Outro item,
praticando um planejamento inclusivo, pensando de que eu tenho aquela turminha lá, toda colorida, né? E que talvez eu precise, durante as minhas experiências e tentativas, ter o olhar atento de perceber, não posso só oferecer a explicação falada, preciso propor várias outras possibilidades, porque eu tenho estudantes que vão aprender melhor de forma visual, que vão aprender melhor na prática, no concreto, então que a minha aula possa mesclar um pouco de cada uma dessas possibilidades. E por fim, acreditando que todos aprendem, que a partir do momento que a gente desacreditar nisso enquanto professor, não sei se conseguiremos olhar aquele aluno como um ser aprendente, como um ser de possibilidades. E ele também vai sentir que não tem a aposta do professor sobre ele. Então, se acreditarmos que mesmo que seja só um pouquinho, todos podem aprender, aí nós conseguimos praticar a inclusão na escola. Se eu enxergar aquela criança com um quadro múltiplo de deficiência, com inúmeros comprometimentos, e pensar que ela está ali e que ela não tenha possibilidades nenhuma, é quase como se eu fosse privar ela desse meu olhar de esperança, né? De crença que ela pode aprender algumas coisas, mesmo que não seja o que eu gostaria que fosse. Mas quando a gente tem o olhar atento e consegue perceber nos mínimos detalhes como ela chegou, como ela está depois das minhas intervenções, depois do meu acolhimento, depois do que eu pensei para ela, das diversas e inúmeras tentativas, na tentativa número 100, ela me deu uma resposta, isso é um ganho incrível. Deixamos aqui também para vocês, cursistas, algumas das legislações, dos documentos que são orientadores e que amparam a educação inclusiva desde mundial, a nível mundial, até lá no pequenininho da escola, tá? Então, eu só pensei alguns deles, porque nós temos vários, né? Depois vocês podem, inclusive, buscar. Nós temos, então, vamos começar lá, ó, eu quis buscar uma bem antiga, então, para a gente ver como essa discussão vem sendo debatida há muitos anos, mas é uma caminhada lenta, né? Lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos já se falava sobre esse respeito às diversidades, ao ser humano na sua individualidade. A Constituição Federal Brasileira também trata disso. E depois, muitos anos depois, a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, ela foi um marco para a inclusão do jeito que estamos, né, implementando e vivendo hoje acontecer nas escolas. Ela foi o grande, né, várias outras legislações anteriores foram acontecendo a nível mundial também, como a Declaração de Salamanca, por exemplo, e a partir destas, o Brasil lançou então, que não é uma lei, vocês vejam, é uma política, e a partir dessa política, várias legislações, recomendações, decretos e resoluções foram construídas a nível nacional, estadual e municipal. Mas ela é a política que dá a diretriz nessa perspectiva inclusiva. E a prof. Maria Tereza Mantuan, daquela qual citamos no início da nossa aula, ela é uma das professoras que participou dessa escrita, né, desse estudo, dessa escrita da política nacional. Nós temos também em 2015, essa é uma lei
que é muito importante que vocês possam conhecer e acessar. Ela está disponível ali no material de apoio, bem como a Política Nacional também deixei disponível. É a Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei, ela abrange todos os direitos da pessoa com deficiência, não só direitos a nível educacional, direitos a nível de trabalho, de saúde, de habitação, todos os direitos do ser humano voltados a especificamente tratando da pessoa com deficiência. Então, essa lei é muito importante para garantir o direito da pessoa com deficiência. Então, ela é importante vocês conhecerem ela e poderem acessar sempre que possível. A nível de Caxias do Sul, do nosso Conselho Municipal da Educação, nós temos a resolução municipal número 37 do ano de 2017, que trata especificamente sobre a implementação da educação especial na perspectiva inclusiva nas escolas municipais de Caxias do Sul. Então, essa legislação também é muito importante que vocês leiam e conheçam. Nós temos, então, no material de apoio disponível para vocês esses três arquivos. A Política Nacional, a Lei Brasileira de Inclusão e a Resolução número 37. Por favor, olhem, conheçam, né? E qualquer dúvida que tenham depois de uma breve leitura ou aprofundamento, podem conversar conosco, que estamos à disposição para debater. Também podemos debater no fórum que teremos nesse módulo. Então, é um material para conhecimento de vocês. E lá na escola, no pequenininho, nós temos o regimento escolar. Todos os regimentos escolares, no que tange a educação especial, eles estão embasados na perspectiva de educação inclusiva, tendo como base toda essa legislação aqui. Município, Brasil, tá? Todas elas, nível federal, municipal, todas elas vão dar suporte para a construção do regimento escolar. Então, nosso regimento escolar da escola de vocês, de todas as escolas, ele está escrito nessa perspectiva do direito de todos, do acesso à escola gratuita e pública de qualidade e de todo o trabalho que deve ser feito para que esse estudante da educação especial possa ter acesso ao currículo escolar, diminuir as barreiras da sua acessibilidade na escola, entre outras coisas. A educação especial, ela é considerada pela LDB uma modalidade de ensino. Ela não é um ensino à parte, ela perpassa todos os níveis e etapas e modalidades de ensino, como ilustra essa imagem. Então, eu tenho educação infantil, educação fundamental e ensino médio, que fazem parte da educação básica, e eu tenho também a educação superior. E vocês vejam que a educação especial, ela perpassa, ela está em todos esses lugares, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, quer dizer que todas as legislações que tratam da educação especial, dentro da pessoa com deficiência, da educação especial, o direito das pessoas com deficiência, ele é não só lá quando pequeno, ele é de toda uma vida escolar. Tá? Se eu tenho um aluno com deficiência lá no ensino superior, ele tem o direito a recursos adaptados, a flexibilização, apoios, e da mesma forma que aquela criança na educação infantil.
A estrutura da educação especial hoje, ela está organizada mais ou menos desta forma. Nós temos então aqui a modalidade da educação especial, que vocês viram que perpassa todos os níveis e modalidades de ensino. Nós temos então como um suporte o AEE, que é o atendimento educacional especializado, que é feito por um professor especialista de educação especial e que temos em todas as nossas escolas da rede municipal de ensino esse profissional para dar o apoio ao professor, orientações às famílias e atendimento à criança, especificamente ao estudante. Então, a gente tem quem que o AE atende, quais são os tipos de alunos que a educação especial, enquanto AE atende. Tem deficiências, temos o transtorno do espectro autista, temos as altas habilidades e superdotação. E temos também os serviços de apoio. Quem são esses serviços de apoio, além do AE? A cuidadoria educacional, o tradutor intérprete de Libras, o instrutor de Libras e o guia intérprete. Então, nós temos, voltando, o AE, que faz apoio a essas crianças e estudantes, e esses estudantes também podem ter outros serviços de apoio, que são quais? Pode ter o apoio do serviço de cuidadoria, que é para aquele estudante que tem uma dificuldade importante nas habilidades básicas de higiene, de alimentação, aquele estudante que tem dificuldade para a locomoção. E nós temos também alguns estudantes que, além do serviço de cuidadoria, ou não precisam ter o serviço de cuidadoria, mas precisam de outros serviços de apoio, que são, normalmente, esses dois aqui são os estudantes surdos que usam Libras, que se comunicam pela língua brasileira de sinais. Então, quais são os serviços de apoio dos quais ele tem direito? Um tradutor, intérprete de Libras, por exemplo, na faculdade, eu tenho um estudante surdo, ele tem direito a ter um intérprete de Libras para traduzir todas as aulas dadas pelos professores dentro do curso dele que ele escolheu. E eu tenho também como apoio o instrutor de Libras, que é como se fosse um professor da língua, tá? Ele é a pessoa que ensina, que melhor tem capacitação para ensinar a língua brasileira de sinais, porque ele tem sua formação voltada para isso. Então, se vocês prestarem atenção nas universidades, normalmente vocês vão perceber que temos o curso de letras, tem letras em inglês, né? Que depois tem uma parte diversificada, que aquele acadêmico se especializa em letras e inglês, tem letras e espanhol e tem letras libras. Então, aquele professor de letras vai ter uma parte diversificada que vai se especializar em Libras. Ele também tem essa habilitação para ser professor dessa língua, que é como se fosse um professor de inglês, professor de espanhol, e esse é um professor de Libras. O ideal, nem sempre a gente consegue, mas o ideal é termos esse professor sendo surdo, porque ele é o que terá é como se ele fosse nativo da língua, né? É que a gente sabe a diferença que é aprender inglês com quem nasceu dentro dessa cultura e dessa língua, e aprender inglês com um brasileiro que é professor de inglês. Então, o instrutor de Libras surdo, ele tem essa propriedade interna, né?
E por fim, o guia intérprete, que é um serviço de apoio para aquela pessoa que é surdo-cega. Isso quer dizer que é uma pessoa que não escuta e também não enxerga. Então, esse guia intérprete, guia para ajudá-la no deslocamento devido à visão, e intérprete para ajudá-la na comunicação e expressão devido a não escutar e por consequência também não falar. Então, esse é o panorama, a estrutura da educação especial hoje. Aqui nós temos o público da educação especial. Quem é o público da educação especial? São 3 os grandes conjuntos aqui que temos, tá? Pessoas com deficiências, pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com altas habilidades superdotação. Aí vocês talvez estejam se perguntando, por que pessoas com altas habilidades? Porque eles também são minoria e eles também precisam de apoio, de flexibilização, de olhar atento, não por ter dificuldade, mas sim por ter extrema facilidade, e isso pode ocasionar uma discriminação, pode ocasionar dificuldades de relação, né? Eles precisam ter um auxílio e um acompanhamento para lidar com isso, da mesma forma que os outros grupos, cada um com a sua necessidade. Estudantes com deficiência. Nós temos 4 subtipos, 4 subgrupos dentro das deficiências. Deficiência física, deficiência intelectual, surdo-cegueira, deficiência múltipla. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, desculpa. Então, nós temos estes estudantes que são dentro desse grupo aqui das deficiências, ó. Dentro do grupo das deficiências, nós temos todos que possuem deficiência física, seja ela um cadeirante ou não, todos os alunos e pessoas que possuem deficiência intelectual de todas as origens possíveis, os alunos com deficiência múltipla, que quer dizer o quê? Mais que uma deficiência associada, por exemplo, deficiência física mais baixa visão, deficiência física mais deficiência intelectual. Então, são 2 deficiências na mesma pessoa, então a gente chama de deficiência múltipla. Surdo-cegueira, que é aquele estudante, então, que tem deficiência visual e deficiência auditiva. E também dentro do grupo das deficiências, nós temos, além dessas, as deficiências sensoriais, que são dos sentidos, que é a deficiência auditiva e a deficiência visual. A deficiência auditiva, ela se divide em 2. Perda auditiva, que é aquela criança, aquela pessoa que tem uma perda leve ou moderada da audição, mas ela consegue, com o uso de aparelho auditivo, ouvir praticamente as mesmas coisas que uma pessoa que não tenha deficiência auditiva e consegue falar, aprendeu a falar. Porque conseguiu ouvir, consegue ouvir a maioria dos sons, né? Consegue falar, se comunicar pela fala. E nós temos dentro da deficiência auditiva a surdez, que é quem tem perda profunda. Quem não escuta praticamente nada ou alguns ruídos muito estridentes, mas não escuta, não consegue escutar os fonemas das letras, por isso não consegue falar.
porque a sua perda é muito grande. Então, para esse estudante, o que se trabalha dentro da educação especial é o ensino da Libras, que é a língua brasileira de sinais, no qual ele vai poder, por meio dessa língua, que é toda estruturada, é uma língua brasileira, né? Ela tem toda uma estrutura de vocabulário, de conexão. Os linguistas, né, saberiam explicar melhor, mas ela é considerada como se fosse temos a língua portuguesa do Brasil e a língua brasileira de sinais como língua mesmo. Então, ela para a pessoa surda, a língua brasileira de sinais seria a forma ideal de desenvolvimento dessa criança, desse estudante, a fim de que posteriormente, ele possa aprender a ler e escrever no português. Primeiramente, ele precisa se constituir enquanto sujeito de linguagem, ser de linguagem e expressão, ter uma identidade. E isso pode ser possível dentro da língua brasileira de sinais, que a gente não vai entrar no mérito de cada deficiência aqui dentro desse panorama do módulo 1, tá? Deficiência visual é uma deficiência na área da visão, que também divide-se em 2 grupos. Baixa visão, que é aquele estudante que enxerga, mas precisa de recursos para enxergar, ou de material ampliado, como temos aqui, ou de uso de lupa, né? Então, não é o óculos, que a baixa visão é mesmo usando óculos, a dificuldade existe, mesmo com o uso do óculos como suporte. Então, esse é o aluno de baixa visão, que ele vai se alfabetizar em tinta, que a gente chama. Ele vai utilizar letras por escrito, os números, gráficos, porque ele consegue ver, né? Com mais dificuldade, mas ele consegue. E temos dentro da deficiência visual o aluno com cegueira, que é aquela criança, aquele estudante, aquela pessoa que não enxerga essa tinta aqui. Ele enxerga algumas luzes, alguns vultos, mas não chega a conseguir identificar sinais gráficos. Então, ele precisa ser alfabetizado no Braille, que é um sistema de escrita, utilizando a ponta dos dedos. Então, vamos voltar lá, é o grupo da educação especial das deficiências. Agora, a gente vai para o grupo do transtorno do espectro autista, que são as pessoas que possuem autismo, tá? Alguns sinais do autismo. Então, normalmente são crianças que brincam ou que usam brinquedos de forma incomum, ao invés de usar o carrinho para brincar de carrinho, acaba ficando focado na rodinha. Não consegue simbolizar, né? Às vezes pegar uma caneta e fazer de conta que é um aviãozinho, pegar um pente, brincar de que se olhar no espelho e que está cantando, que é um cantor. É essa dificuldade do simbólico, do faz de conta. Dificuldade de se relacionar com crianças da sua mesma faixa etária. Choro e risadas, às vezes fora do contexto, inapropriados. Pode ter hiperatividade, excesso de desatenção ou muita passividade. Sensibilidade com alguns sons, e nós podemos perceber que tem alguns que não gostam de barulho, de alguns tipos de sons.
apego a objetos diferentes, né, que são incomuns para aquela criança e gosta muito daquele objeto. Fala ruim ou ausência de fala, dificuldade em lidar com alterações de rotina, né? Eu sempre de manhã acordo e tomo café no copo verde. Hoje tem o copo vermelho, não consegue entender essas mudanças. Falta de consciência do perigo. Então, são alguns dos sinais que podem nos levar a ter como que eu posso dizer? Perdi aqui meu raciocínio, me desculpem. A ter a suspeita de que alguma criança possa ter autismo. Levando em consideração que depois vocês vão poder estudar mais, se aprofundar no assunto, mas hoje em dia o espectro autista ele é muito amplo. Ele vai desde um autismo com um grau de comprometimento muito leve, que são aquelas pessoas que não têm dificuldades na fala, muito pelo contrário, falam muito bem, que têm um cognitivo acima da média em algumas situações do seu interesse, mas que têm dificuldades enormes de relacionamento e com outros seres humanos, enfim. Então, vai desde esse autista leve até um autismo gravíssimo, que é aquela criança, aquele estudante que não fala, que não come sozinho, que usa fralda, que tem várias crises, que precisa ter um adulto sempre a seu lado. Então, o espectro, por isso que se mudou o nome, né? Uma vez era só autismo, enfim, o espectro autista, ele ampliou muito com o passar do tempo, com o aperfeiçoamento dos estudos na área. E por fim, o outro público nosso, altas habilidades e superdotação. Que são quem? São aqueles estudantes que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas. Por exemplo, a área intelectual, a área da liderança, a área psicomotora, área de artes e criatividade. Então, esse conceito está lá na nossa resolução do Conselho Municipal de Educação. Então, uma criança com alta habilidade não é um gênio, né? Que a gente tem essa visão deturpada da pessoa com alta habilidade. Ela pode ser excelente em matemática, acima da média da sua idade, mas ter muita dificuldade no português, na área da expressão escrita. E isso não quer dizer que ela não tenha alta habilidade, que ela não possa ser cuidada e vista com o estudante de alta habilidade dentro da sua área. Ele pode ter dificuldades em todas as áreas acadêmicas, mas ele pode ser um líder da turma, ter essa liderança nata. Ele pode ter dificuldade na área acadêmica, mas pode ser excelente na área motora, ser assim um aluno acima da média na educação física, nos esportes, nos movimentos, que o professor de educação física percebe que ele é mais que os outros, assim, não por treino, porque faz escolinha, sabe? Que muitas vezes a gente vê, é muito estimulado. Isso é nato, mas claro, precisa ser trabalhado também. Mas é aquela habilidade que a gente percebe assim que é além da faixa etária dele, né? Agora eu vou voltar só para vocês poderem se localizar. A gente está falando um pouquinho dessa estrutura, certo? Então, nós falamos da educação especial, falamos do público, quem é, e agora nós vamos falar o que é o AEE, né? Qual é a função
desse serviço de apoio na escola, o que ele faz de forma sintetizada, tá? Então, atendimento educacional especializado é um serviço da educação especial que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Esse conceito ele está presente lá na Política Nacional de Educação Especial, inclusiva do MEC do governo federal, tá? Então, esse é o conceito do atendimento. Então, ele não é uma aula de reforço, ele não é uma turma de classe especial, ele é um serviço dentro da educação especial. Então, é importante que a gente vá se acostumando a dizer que aquele aluno do AEE, ele não é um aluno do AEE, ele é um aluno da educação especial. Porque o AEE, ele não é uma modalidade de educação. O AEE, ele é um serviço da educação especial. Então, é importante que a gente vá se apropriando, conhecendo a educação especial em si, para poder se expressar e poder tratar ela da forma correta. Então, eu não tenho um aluno de AE na escola, eu não tenho um aluno de inclusão na escola. Eu tenho um estudante público da educação especial na escola, né? Porque aluno de inclusão pode ser que seja aquele aluno que veio da Venezuela, pode ser aquele haitiano ser um aluno de inclusão também. E ele não é um aluno com deficiência, né? Então, essas palavras, conceitos, aos pouquinhos a gente pode ir melhorando, tá? O que o AE faz? Ele identifica, elabora e organiza o quê? Recursos pedagógicos e de acesso para auxiliar aquele estudante no acesso ao currículo. Então, por isso que a gente flexibiliza o plano de trabalho, por isso que a gente busca alternativas de jogos, de atividades, para que as barreiras possam ser menores no acesso a esse currículo, porque a sua deficiência por si só é uma barreira. Então, a tarefa do Profidae é tentar minimizar essas barreiras. Eu não gosto muito dessa palavra eliminar, porque eu acho ela utópica, né? Um tanto quanto utópica. Então, eu sempre penso em minimizar as barreiras para que ele possa participar na sala de aula, na educação física, no recreio, nas atividades, da forma mais igualitária possível. Que ele tenha as mesmas oportunidades. O AE também tem esses 4 características. Ele complementa ou suplementa a formação do estudante. Isso quer dizer o quê? Quando eu for fazer uma flexibilização do plano curricular junto a vocês, né? Quando vocês forem flexibilizar e pedir ajuda do professor do AE, se eu tiver um aluno com deficiência intelectual, eu talvez precise complementar aquele plano de trabalho de forma que ele tenha acesso, né? Fazer algum complemento de um ano anterior, de uma outra habilidade necessária. Agora, se eu tenho um aluno que é com alta habilidade na matemática, a parte do plano de trabalho de matemática, eu posso suplementar, eu posso colocar habilidades além daquelas do anos posteriores. Então, eu vou suplementar a formação dele, tá? E no atendimento no contraturno, o professor do AE também usa essa perspectiva de complementação para aquele estudante que tem atraso no desenvolvimento cognitivo, né? E de suplementação para aquele estudante que tem avanços além do normal da idade dele.
O AE, ele é uma oferta obrigatória pelos sistemas de ensino em todas as etapas. Então, o AE, ele é oferta. AE é o quê? É o atendimento no contraturno, o serviço. Esse serviço tem que existir em todas as escolas onde possuem alunos matriculados com deficiência, desde a educação infantil até o ensino superior. Por isso que nas faculdades tem os NAPs, os núcleos de apoio, porque ele é uma oferta obrigatória do sistema de ensino. Tem que ter essa oferta do serviço, do apoio, do recurso, se temos o aluno com deficiência matriculado. É por isso que todo final do ano a secretaria faz análise do seu público da educação especial e muitas vezes é necessário reorganizar onde a prof do AE vai estar para atender a todos, né? Talvez numa escola X no ano de 2020 não tinha aluno, entretanto, em 2021 uma criança foi matriculada lá, então nós temos que subsidiar que um profissional da educação especial vá lá para prestar esse serviço do AE. O AE ele não se confunde com o reforço escolar e nem com o serviço de cuidadoria educacional. O que isso quer dizer? Ele não é uma atividade de reforço. Eu tenho dificuldade lá para fazer cálculos de multiplicação, vamos mandar para o AE. Não, o AE trabalha com habilidades anteriores a isso, para que depois ele possa dar conta de fazer aquele cálculo. Tá? E quem vai trabalhar esse reforço é o professor da área, é o apoio pedagógico. O AE ele vai tentar aprimorar e desenvolver habilidades anteriores, habilidades de classificação, de contagem, né, de agrupamento, para depois chegar na questão da multiplicação. É um exemplo que eu estou dando aqui na hora, tá? E também o AE, ele não é um serviço de cuidadoria educacional. O profissional que faz esse suporte, ele é um profissional que não necessariamente terá sua formação dentro do magistério. Então, ele vai fazer a ajuda de cuidado de higiene, cuidado na alimentação, na locomoção, né? Que não envolve obrigatoriamente a responsabilidade com a aprendizagem daquela criança. Então, o cuidador, ele não é um professor, ele é um apoio, um profissional de apoio. E por último, o AE não se destina a substituir o ensino comum. Isso quer dizer o quê? Eu não posso, aquela estudante público da educação especial, ele não pode frequentar só o atendimento do AE e não estar matriculado na sala de aula regular. O AE, ele é um suporte noturno ao professor e ele é um atendimento de contraturno, mas o atendimento no contraturno só vai poder acontecer se essa criança, se esse estudante estiver matriculado numa turma regular. Onde e quando o AE acontece? O AE é preferencialmente realizado na própria escola em que o estudante está matriculado, no período inverso ao da sala de aula comum. Então, aqui em Caxias do Sul, nós temos o serviço de AE, todos são na própria escola. Todos têm uma prof que vai lá na escola, sejam 5 turnos, seja uma vez só por semana, fazer o acompanhamento deste estudante e dos professores referências que o atendem. Temos municípios que se organizam de forma diferente, a Política Nacional de Educação permite isso. Que possuem, por exemplo, centros de atendimento de AE,
ou que possuem escolas polo de atendimento. Então, todas as escolas ao redor dessa escola polo, os alunos precisam deslocar-se até lá para ir para o atendimento do AEE. Enfim, então são organizações que cada rede municipal faz, mas sempre o atendimento específico ao aluno individual pelo prof do AE, ele é no período inverso. Durante o turno, o prof do AE pode dar o apoio e suporte para esse aluno em sala de aula junto ao prof referência. Aqui nós temos algumas das principais atribuições do prof do AE, vocês vão encontrar todas elas especificadas no regimento escolar das escolas também, que é elaborar recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos. Então, cada aluno vai ter o seu plano individualizado, aqui está embaixo outra tarefa, diferenciado, porque a necessidade daquele aluno com deficiência intelectual talvez não seja a mesma daquele outro aluno com a mesma idade que também possui deficiência intelectual. Então, é todo pensado de forma individualizada e respeitando, tentando atender a particularidade de cada um. Também o professor precisa organizar a forma e o número de atendimento, então isso eu estou falando no contraturno. O prof pode optar, se ele estiver horário disponível, por atender individualmente criança por criança, organizando o seu horário assim. Ou ele pode, se ele vê que é saudável, que é proveitoso, ele pode atender em dupla determinados alunos que o professor vê que se dão bem, que dá certo, pode fazer um atendimento em dupla, pode fazer até um atendimento em grupos também. O professor também precisa acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade nos espaços escolares. Então, ele vai preparar um jogo, preparar um recurso de acessibilidade ou para uso em sala de aula, ele precisa ir lá na sala, acompanhar para ver se está funcionando, se está dando certo, junto ao prof referência, para ver se precisa fazer alguma adequação. Isso a gente só consegue perceber quando entramos na sala, quando vamos acompanhar a aula de arte, de educação física, vendo se está funcionando, se precisa de adequações. Outra situação, estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais. Então, isso é de extrema importância. O professor do AE, além de manter um vínculo e uma relação de trabalho junto aos seus colegas na escola, ele precisa manter esse diálogo e essa parceria e estar sempre se colocando junto às áreas intersetoriais, que é a área da saúde, que é a área da assistência social, que é a área do lazer. Então, se aquele estudante ele frequenta um centro educativo, o professor pode estar lá. Se o estudante frequenta, por exemplo, o INAVE ou a APADEV, que são duas instituições que atendem pessoas com deficiência visual, o professor pode se colocar à disposição para estarem em constante diálogo, a fim de poder conhecer quais são as estratégias que aquela instituição está fazendo com o estudante, para que possam trabalhar de forma conjunta e colaborativa. Outra tarefa é orientar os professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelos alunos. Então, ele vai criar um recurso, vai dispor um recurso, precisa ensinar o professor referência como que funciona, qual a importância do uso daquele recurso. Por exemplo, o professor vai criar uma rotina visual para que aquele aluno pequenininho que está chegando agora possa ficar menos ansioso, sabendo
o que vai ter na segunda-feira, na terça, na quarta, e aquela rotina vai ficar ali pertinho da mesa dele. Se o professor da sala de aula não utilizar aquela rotina, esse recurso ele vai ser inócuo, ele não vai ter nenhum significado, vai ser um trabalho jogado fora. Então, essa orientação de uso, experimentação, observação, porque o prof do AE não vai poder estar o tempo todo na sala fazendo isso. Então, o professor da turma precisa saber para que aquele recurso é importante e aderir ao uso dele. Da mesma forma, a família, quando os recursos forem enviados para casa. Outra atribuição: estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, promovendo a participação nas atividades escolares. Então, essa parceria entre o prof do AE e o prof da sala de aula comum é o pulo do gato, eu digo, né? Quando se tem essa parceria, o trabalho acontece de forma mais fácil, menos frustrante, menos cansativo para um ou para outro, né? Não se tem aquela cobrança, quem é que tem que fazer isso, quem é que tem que fazer aquilo, é um trabalho dos dois, é pelo aluno, é por ele. Então, quando a gente consegue fazer essa parceria, tenho certeza que o trabalho será melhor e quem sai ganhando é só o aluno também. Por isso que eu quis focar e intensificar essa interação do professor do AE com o professor da sala de aula comum. Ela é essencial para que a inclusão aconteça em sala de aula. Não é num atendimento de 50 minutos, uma vez por semana no contraturno, que a inclusão vai acontecer lá na sala de aula. Com certeza isso não é. Mas sim é aquela orientação, aquele estar perto lá no dia a dia e poder o professor, que são vocês, sentirem-se parte desse processo, sentirem-se sujeitos desse processo de inclusão, porque o professor do AE não faz a inclusão sozinho, precisa muito, muito, muito de vocês. Então, o professor do AE e o da sala de aula, bem como demais profissionais de apoio, interagem no sentido de assegurar o acesso e a participação autônoma do estudante público da educação especial nas atividades escolares sempre que possível. E em caso de dúvida lá na escola, quando vocês tiverem qualquer dúvida, busquem o professor do AE. Ele não vai saber da área do conhecimento de vocês com certeza, mas ele vai saber da área da qual ele está ali enquanto função, que é da área da educação especial, sobre as características daquela criança, sobre especificamente a deficiência ou a síndrome que ele possa ter. E se o professor não souber, porque não soubemos tudo também, ele vai buscar e depois lhe dar o retorno a vocês. Se vocês mesmo assim não se sentirem seguros, enfim, e precisarem de um outro suporte, estamos aqui na secretaria para ajudar sempre que precisarem. Então é importante lembrar que cada situação tem as suas especificidades e merece ser vista de forma individual. Então, a melhor forma é conversar com os profissionais da escola para a discussão do caso, buscando juntos as melhores estratégias de intervenção. Esse é o caminho mais correto para que possamos trilhar, né, a inclusão na sala de aula, na escola, de forma a dar conta, né, de atender essas necessidades das nossas turminhas.
eu finalizo por aqui essa nossa aula. Eu espero de verdade que tenha, né, esclarecido algumas coisas, mas agora no fórum vocês podem estar fazendo as perguntas, debatendo com os colegas do curso. Tenho certeza que será bem rica essa troca. E estamos todas nós aqui na secretaria à disposição de vocês. Um grande abraço e um bom curso a todos.